que a gente vai fazer nessa aula é utilizar o funcionamento, a funcionalidade de fila dentro do Adonis. O que é uma fila, basicamente? Para que a gente vai utilizar? O que ela resolve? O que a gente precisa instalar? A fila é basicamente um processo que fica rodando em background no nosso servidor. Ou seja, ações mais pesadas, essas funcionalidades como envio de e-mail, que não precisam ser feitas exatamente no mesmo momento que o código está executando, por exemplo, elas podem ser jogadas para uma fila. A fila ela fica sendo processada em background, sem precisar ter nenhuma interação do usuário, e a gente consegue manipular essa fila, por exemplo, tentar a tarefa 3 vezes, se ela falhar, tentar de novo depois de 5 minutos, tentar isso por 3 vezes, se não retornar uma mensagem para a gente avisando que falhou, tudo isso, beleza? E a gente não precisa armazenar essas informações da fila num banco de dados relacional, por exemplo. A gente pode utilizar a funcionalidade do Redis. O Redis, para quem não conhece, é um banco de dados que apenas salva chave e valor. Só isso, e é um banco extremamente rápido. E é dele que a gente vai utilizar para fazer a nossa fila aqui no Adonis. Eu vou começar instalando o Redis, e tem várias formas de instalar o Redis. Por exemplo, no Mac você pode utilizar um Homebrew, no Windows você pode utilizar a própria interface do Redis para fazer next, next, next instalar, no Linux você pode utilizar o apt-get, mas eu vou estar utilizando o Docker, que para mim é o que resolve da melhor forma. Você pode estar utilizando o Docker também. Com o Docker instalado, é só a gente rodar o comando docker run name, e aqui a gente vai dar um nome para nossa máquina, que eu vou dar de Redis. Vou fazer o redirecionamento da porta padrão do Redis, que é o 6379, para a porta 6379 lá dentro do Docker. E aí eu vou utilizar a imagem do Redis Alpine. Essa versão aqui do Redis que eu estou utilizando é uma versão minificada, com pouquíssimas versões, com uma versão muito mais leve do Linux rodando sobre ela. Vou dar um Enter aqui. Ele já vai ter realizado. Se você não tem o download dessa máquina, ele vai fazer o download. E agora, rodando o Docker PS, eu vou ver que o Redis está rodando aqui há 5 segundos, né? E ele vai estar provavelmente já funcionando certinho. Como é que a gente faz para testar aqui se o Redis está funcionando? Eu posso baixar uma guia de comando, uma GUI, né, que a gente fala, que é a interface gráfica do Redis para entrar nele, assim como a gente tem a parte do banco de dados, ou eu posso continuar aqui e daí depois, se der algum erro, ele vai avisar para a gente, que é o que eu vou fazer aqui nesse caso. Para a gente começar a configurar o Redis dentro do Adonis, a gente pode vir aqui na documentação do Adonis, deixa eu abrir aqui, e a gente vai procurar por Redis. Aqui embaixo ele vai precisar para a gente importar aqui o Adonis Install. Vou rodar o Adonis Install no Redis. Show de bola, agora que ele terminou de instalar novamente, vamos utilizar o Provider. Vamos lá dentro de Start App. E vamos colocar aqui o provider do Redis. Beleza, agora a gente já tem a configuração do Redis, inclusive se a gente for aqui em config, ele criou um arquivo para a gente chamado redis.js, que faz aqui basicamente a configuração para a gente, beleza? Então eu vou deixar essa configuração aqui padrão, que é a que eu utilizo, que vem pré-instalada, né, que é o endereço 127.0.0.1 e a porta 6379, é o padrão do Redis. Se você precisar mudar alguma informação, aqui é o local. E aí você pode utilizar, por exemplo, variáveis ambiente, criar novas variáveis, né, utilizando o env, e aí para setar essas informações no arquivo .env. Mas para mim, e também lá no servidor, vai funcionar geralmente dessa forma, não precisa alterar nada. E agora a gente vai instalar o pacote que eu vou utilizar para gerenciar a nossa fila, beleza? Esse pacote, eu vou abrir aqui o terminal, vou dar um npm install, é o Adonis Q. Esse Adonis Q é basicamente um pacote que faz um wrap por volta da biblioteca chamada Q do Node, que é a biblioteca mais utilizada para fazer esse gerenciamento de filas, não só no Adonis, mas em basicamente todos os projetos e frameworks, essa é a biblioteca mais utilizada. Ele já está terminando de instalar aqui. Por enquanto eu vou abrir aqui a documentação do Adonis Q para a gente ver os passos de instalação. Show de bola, está abrindo aqui. Ele tem basicamente o provider, então vou dar um Ctrl C aqui, viemos no Visual Studio Code, adicionamos o nosso provider. Próximo, ele tem também um Ace Provider. O Ace Provider quer dizer que ele vai dar alguns comandos novos para a gente ali na nossa interface de linha de comando. Quando a gente executa aquele comando Adonis e tal, vai ter alguns comandos a mais. E aí ele fala aqui como a gente faz para registrar alguns jobs. Então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova variável aqui chamada jobs.
vou colocar como um array vazio. Deixa eu copiar esse processo aqui, esse comentário para ficar bonito igual. Vou colocar aqui jobs, here you start your Kiwi jobs. Vou dar um save aqui e vou utilizar essa variável aqui no final. Show de bola, agora a gente criou uma nova variável de jobs, que a gente já vai ver como utilizar. E agora a gente vai sair criando os nossos jobs. Se eu rodar aqui Adonis, eu vou perceber que eu tenho dois novos comandos aqui, que é o QListen e o makeJob. Eu vou começar com o makeJob para a gente criar o nosso job. Qual que vai ser o nosso job? Basicamente, eu quero fazer com que esse hook que a gente disparou agora há pouco, que é o task hook, envie esse e-mail aqui pela fila. Então, eu vou criar um novo job para essa parte de e-mail. Para isso, eu vou vir aqui na minha interface de linha de comando e vou dar um Adonis make job new task mail, beleza? Vou dar um enter aqui. Ele criou o arquivo para dentro, lá para a gente dentro do app jobs new task mail. Eu vou copiar esse caminho que ele está dando para a gente aqui. Vou voltar no app.js e aqui dentro do array de jobs que a gente criou, eu vou colocar esse caminho. É muito importante da gente sempre colocar o caminho dos jobs que a gente está criando aqui dentro. Vou salvar aqui agora. Voltamos à pasta jobs e agora eu tenho aqui o new task mail, beleza? Ele vem com alguns comentários, eu vou tirar porque eu vou explicar tudo isso aqui, mas basicamente esse arquivo, ele tem esses três principais métodos. O concurrence determina basicamente quantos jobs eu quero processar, quantos desses jobs aqui eu quero processar simultaneamente. Então, como o Node ele tem suporte a paralelismo, a concorrência, conseguir gerenciar os threads do processador certinho, eu consigo lidar com mais de um job ao mesmo tempo. Então, vamos supor que 5 tarefas sejam criadas agora, nesse instante. E eu preciso, então, enviar 5 e-mails para os usuários dessa tarefa. Se eu não quiser que esses jobs, que esses e-mails sejam enviados um atrás do outro, eu posso fazer com que 2 sejam enviados numa mesma vez, 4 e assim por diante. Mas eu vou manter um padrão de 1 aqui. Essa aqui é gerada automaticamente, que é como se fosse uma chave única para cada job na nossa aplicação. E o handle, sim, é o que vai fazer a lógica, para enviar esse e-mail aqui. Então, eu vou tirar essa parte do mail daqui de dentro e vou colocar lá dentro do nosso job. Então, eu vou passar aqui para dentro e agora eu preciso dessas informações que a gente tem aqui. Então, a parte do e-mail e helpers. E agora eu vou puxar essas informações username, title, file, e-mail, tudo isso aqui de dentro do data. E eu vou utilizar a desestruturação aqui dentro. Então eu quero buscar username, title, file e e-mail. Basicamente isso aí. Deixa eu colocar o e-mail aqui no começo porque é uma das informações mais importantes. E aqui dentro eu vou colocar um console.log job, new task mail, que é essa classe .key. Então, basicamente, só para a gente saber quando esse job executou, eu coloquei um console log mostrando essa aqui. Show? Vamos salvar aqui agora. Vou voltar no task hook e agora a gente vai precisar fazer algumas alterações. Eu vou começar importando o kill. Deixa eu colocar aqui com caixa alta também. E eu vou também importar o nosso job, que é esse arquivo aqui, jobs/new task mail. Show de bola. E agora, aqui onde que a gente enviava o e-mail, eu vou utilizar o método queue.dispatch. Vou botar a nosso job.key, certo? Que é essa informação aqui. E agora eu vou passar os parâmetros lá para dentro. Então, e-mail, username, file e title, que são os parâmetros que a gente precisa utilizar lá dentro daquele job. E aqui eu posso passar mais um objeto de configurações para esse job. Inclusive, se a gente for lá na documentação, a gente vai ver que eu posso passar algumas configurações aqui, prioridade, por exemplo, que pode ser baixa, normal, medium, high ou critical. Por exemplo, se eu tiver um job que é critical, ele vai sempre executar antes de um high e assim por diante, beleza? Eu tenho o attempts, por exemplo, que é quantas vezes eu quero retentar esse job caso ele falhar. Aí eu tenho o remove, que por padrão é true, que é se o job deve ser retirado da fila
quando ele completar. Geralmente sim. E aqui eu tenho, por exemplo, uma job fn, que é uma function que vai ser executada antes do job ser realmente executado. Por exemplo, se eu quiser alertar alguém que o job está sendo executado, alguma coisa assim, eu posso utilizar essa function. E aí, se eu quiser, por exemplo, aguardar o resultado desse job, é só eu utilizar um await. Mas nesse caso não faz sentido, porque a gente quer que o job execute em background. Show de bola, vamos voltar ao VS Code. A única informação que eu vou passar aqui é um attempts como 3. Eu quero que ele retente enviar esse e-mail, se ele não conseguir, 3 vezes. Vou salvar e agora a gente vai testar da seguinte forma. Eu vou vir aqui no terminal e a gente precisa rodar o comando adonis kill listen, ou seja, lá no meu servidor, eu vou precisar ter um servidor rodando a nossa aplicação, que nem eu tenho aqui, e também um serviço rodando a nossa fila, para ele ficar ouvindo o Redis e daí executar os jobs automaticamente. Aqui ele já falou para mim que ele está ouvindo por um job, beleza? Então a gente vai vir no Insomnia e eu vou criar uma nova task preenchendo o user ID. Eu vou dar um send e agora ele tem que ser muito rápido essa criação, tá? Vou dar um send. Ele enviou, criou bem rápido, né? Geralmente antes estava demorando 3 segundos. A gente pode ver aqui no terminal que ele retornou isso aqui. Quer dizer que ele chegou lá no job e se tudo deu certo, eu devo ter recebido um e-mail agora. Show de bola, eu já recebi o e-mail aqui. Então a gente acabou de configurar a parte de fila da nossa aplicação.